vamos estudar. Bom, as perguntinhas. Primeiro, eu quero que vocês me falem o que vocês sentiram, quem leu o artigo, quem leu ele inteiro, quem leu ele por partes, o que vocês sentiram quando vocês estavam lendo ele? Qual foi a primeira impressão? Um de cada vez, por favor, porque eu não consigo ouvir todos assim de uma vez só. Muito confuso. Professor, eu achei como se fosse uma discussão até onde que eu estava lendo, né? Eles estavam tentando decifrar o que era os clados, né? Ali que eles colocam, que eles, até onde que eu li, eles estavam falando de 2, que eram os Lofotrocozoas e os Ecdysozoas, eu acho que é isso. Aí eles estavam comentando, até onde eu li mais ou menos foi isso, eles estavam ali falando que uma grande parte pertence, né, aos Lofotrocozoas, porém, uma maior parte pertence aos Ecdysozoas. Se eu não me engano, foi isso no meu conhecimento, que eu entendi. Mas eu achei ele muito complexo, professor, esse artigo. Se vocês pegarem os trabalhos que são publicados nessa revista, na Philosophical Translation, e na Science, por exemplo, ou então na Nature, são artigos pequenos. Esse aqui ainda é grande, porque ele dá umas 10, 12 páginas. Mas se você pegar, por exemplo, o artigo publicado na Nature, ele vai ter no máximo 7 páginas. Os artigos publicados na Science, ele vai ter no máximo 7 páginas. Mas eles têm uma densidade muito grande. Então, você fica horas e horas ali quando você lê ele pela primeira vez, e você não é da área, e você lê, daí você tem que ler ele novamente, você tem que ler ele novamente. Então, geralmente, você tem que ler umas 3 vezes para você começar não, para você realmente entender ele, né? Da segunda vez, você já começa a entender ele um pouquinho melhor. Mas com uma terceira leitura você vai entender, porque ele é um artigo muito sólido, né? Uma coisa muito, muito densa a escrita dele. Foi isso que aconteceu comigo, tipo, eu comecei a ler, eu fui ter a página 4, né? Aí eu não entendi nada do que ele estava falando, eu tive que voltar e tentar de novo. Senão eu tinha lido todo, mas eu li 2 vezes até a 4ª página. Eu só li metade do artigo. Sim. Então, assim, uma dica para vocês que vão começar a ler, a primeira coisa que você tem que ler é o resumo. Leia o resumo umas 2, 3 vezes até você entender, extrai as informações a partir do resumo. Então, aqui está o resumo, olha, falando um pouco. É o primeiro parágrafo que eu mandei lá, que está no artigo, no arquivo que eu traduzi. E então vocês leiam o resumo até vocês entenderem. Depois vocês entenderam o resumo, vocês vão lendo o artigo e aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor o artigo. Mas a primeira vez, geralmente, vocês não vão entender realmente. Vocês vão ter que ler de novo. Quem mais quer falar mais alguma coisa sobre? O que vocês sentiram? Eu também achei um pouco confuso, como os outros colegas falaram, no sentido porque eles ficam questionando, né, sobre a monofilia. Então, eles vão e voltam. É monofilético? Não é? Então, eles ficam naquela discussão ali, baseado nas análises que eles tiveram, né, a partir dos dados do genoma. Então, começa a falar os nomes mais difíceis do clado e misturar, então começa uma confusão. Então, isso é um problema também dele, né? Eles usam muito termos técnicos, né? Porque eles estão escrevendo para... Os cientistas geralmente escrevem para quem? Eles não fazem... Para outras para pessoas lerem e saberem né? Exato. Os cientistas escrevem para os cientistas. Filogenistas escrevem para filogenistas, botânicos escrevem para botânicos, zoólogos escrevem para zoólogos. E esse é um grande problema da ciência. Fazer artigos que não são de alcance social. Você tem alcance muito focado na bolha, né? Você fica muito ali na bolha. Então, quem é que vai ler esse trabalho? Geralmente, zoólogos que estão estudando com sistemática, que estão estudando os relacionamentos dos clados, que estão estudando com taxonomia, ou então com, no caso, filogenia. Se você for, por exemplo, pegar um zoólogo que trabalha com ecologia só, puramente, dificilmente ele vai ler esse trabalho. Então, ele escreve, os artigos são muito focados para aquele grupo, né? Para aquele... Bom, mas vamos lá. Então, vamos para nossas perguntinhas. Começar nossas discussões. Então, assim, qual que foi a motivação
dessa pesquisa? A primeira coisa que vocês têm que ver quando vocês vão ler é vocês encontrarem a motivação da pesquisa. Por que esse trabalho foi feito? Qual que era a motivação dos pesquisadores? O que vocês entenderam? Quem leu tudo ou quem leu partes? Eu entendi igual eu falei antes, que foi a dúvida de saber se realmente era da monofilia o clado, né? Então, eles ficaram com essa dúvida e por isso gerou a modificação para realizar essa pesquisa. Sim. Quem mais quer acrescentar? Pode falar, alguém levantou a mão? Então, é complicado, porque já de início de artigo, ele faz toda uma abordagem da quantidade de organismos que tem naquele clado. Se não me engano, é Ectozoa, se eu não estiver falhando, porque como os outros falaram, o artigo é bem complexo. E aí, ele aborda, faz mais ou menos o número de porcentagem, e depois entra em discussão se algum desses organismos estão realmente alocados nesse grupo, se é corretamente, se é correto eles estarem nesse grupo e com que fatos comprovam esses organismos estar nesse grupo. O que eu entendi particularmente, como os colegas falaram, é um artigo muito difícil, é que eles estão se baseando toda a sua indagação através do genoma ali dos organismos, que são muito semelhantes. Porque se você for comparar outras características, tem organismos que não estariam ali, estariam em outros grupos. Então, ele faz todo o seu embasamento teórico nessa coisa do gene, provando que é um grupo monofilético, não é um grupo que é o grupo... Ai, meu Deus, eu até esqueci o termo agora, que eles usaram. Mas é um grupo sólido ali, que a característica que eles têm em comum é a gênica, se eu não me engano. É mais ou menos isso que eu entendi. Antes de mais nada, vocês têm claro na cabeça o que é um grupo monofilético, um grupo parafilético, um grupo polifilético, né? Ou não? Sim, não? Professor, eu até assisti, eu acho que seu último vídeo explica, né, sobre isso um pouco, e então, mais ou menos, eu sei. Mais ou menos. É mais para mais ou mais para menos, que a gente vai ter... Mais para menos. É menos para mais, no meu caso. Eu tô sendo sincera, professor. Não, é mais para menos mesmo. Agora, é verdade, estou com a minha colega. Não, tudo bem. Quem foi que estava falando também? Junto com o Lucas? Essa questão do que você levantou por último sobre parafilético, é o que retrata a ancestralidade do clado, entendeu? Sim. Gente, quem não leu o trabalho, quem não está entendendo nada, não saia da aula, fique, porque isso é importante, tá? Tô vendo um monte de gente saindo, fiquem, porque vai ser importante. Então, a questão de monofilia, parafilia e polifilia é só pensar assim. Monofilia é quando você considera todos os clados descendentes de um ancestral comum. Então, se você considerar todos os vertebrados vivos, todos os clados vivos descendentes de um ancestral comum. Então, por exemplo, vamos pegar os vertebrados. Se você considerar todos os vertebrados vivos hoje, desde peixe até mamífero, você está considerando o mamífero como um clado filético, porque você está considerando todos os vertebrados viventes que descendem de um ancestral comum. Um clado parafilético é quando você deixa um grupo para fora. Por exemplo, você considerou todos os vertebrados, mas você não considerou, por exemplo, peixe, deixou o peixe de lado. Porque para você, peixe não é vertebrado. Você considera todos os outros organismos como vertebrado e deixa o peixe de lado. Você está considerando que vertebrados é um grupo parafilético, então. Você considera o grupo vertebrados parafilético. Você diz que é um grupo parafilético. Porque você não levou em consideração todos os descendentes vivos daquele ancestral. Quando você fala polifilético, é quando você pega organismos muito distantes na escala filogenética, ou seja, com parentesco muito distante no tempo geológico, e coloca tudo num grupo só. Então, quando você pega mamíferos e peixes e fala que eles fazem parte de um grupo só, mamíferos e peixes não, mamíferos e peixes são monofiléticos. Mas se você pegar mamíferos, por exemplo, e águas-vivas,
você está falando de um grupo polifilético. Você fala, é tudo um organismo só. Então, os metazoários, de forma geral, se você olhar só, considerando metazoários, só desconsiderando todos os outros grupos, tá? Você considerando só mamíferos e águas-vivas, a quinidária, você está falando de um grupo polifilético. Porque você pegou 2 grupos muito distantes e juntou e falou, isso aqui é uma coisa só. Conseguiram entender? Polifilia, então, não tem parentesco próximo. Agrupa em um grupo, em um clado, um grande clado, né? Organismos muito distantes, relacionados evolutivamente muito distantes. Você coloca... quando você deixa um grupo para fora, é parafilético de um agrupamento que tem um descendente comum próximo, né, na escala evolutiva, e monofilético quando você considera todos vivos. Então, dentro da taxonomia, dentro da sistemática, da filogenia, só é relevante você analisar grupos monofiléticos, porque a gente fala que é um grupo taxonomicamente válido, porque você considerou todos os descendentes daquela árvore filogenética, né? Então, você está considerando todos os ramos que partem daquele ponto em comum. Se você não considera todos eles, você não tem um grupo taxonomicamente válido. E por isso que é tão importante a gente descobrir se grupos, se clados que a gente cria, eles são monofiléticos ou não. Porque o que é um clado, antes de mais nada? É um grupo de animais. Um grupo de qualquer ser vivo com algum parentesco, com alguma semelhança. Então, a gente agrupa, pode ser uma espécie, você pode considerar um clado, com organismos muito semelhantes. Você pode agrupar espécies diferentes, você tem um gênero, que é um clado, com organismos com bastante semelhança, mas nem tanto assim. Você pode agrupar, então, tudo isso dentro de uma ordem, com os primatas, por exemplo, é um clado também com organismos aparentados, tem um parentesco, tem algumas semelhanças, compartilha muitas semelhanças, mas não é tanta semelhança assim. Então, um clado, a gente sempre relaciona eles com semelhanças e com ancestralidade. Então, para ser um clado taxonomicamente válido, tem que ter uma ancestralidade bem próxima. Fala, Lucas. Então, o presente artigo afirma que o grupo... Olha o que eu estou entendendo. Confirma para mim, que o grupo Exozoa é um grupo monofilético, que tem características semelhantes. Todos os organismos que estão ali têm características semelhantes. Se não me engano, é a cutícula, estava falando lá... O que mais estava falando? Tinha mais outras características. Tinha mais 2 características que falava abaixo lá. Então ele defende que o Exozoa não é um grupo parafilético tão distante. Eles são semelhantes entre si. Sim. Então, esse aqui é um pouco... É exatamente isso que você falou. A ideia do trabalho é entender... qual que é a relação, né, desses grupos. Por quê? Porque é importante você saber qual que é o relacionamento desses indivíduos ali. Você colocou... Mas então, voltando ao que eu falei, o que é um clado? O clado é uma classificação, um agrupamento, a gente coloca os bichos numa caixinha, os organismos numa caixinha, mas de forma arbitrária. A gente que cria isso. Na natureza, existe clados na natureza? O que vocês acham? Eu acho que não, hein? Por exemplo, existe espécie na natureza? Biologicamente falando, existe espécie? Sim, árvore é uma espécie. Onde começa a espécie e onde termina a espécie? Eu acho que não. Eu acho que não. Para entender de uma forma melhor. Sim, a gente classificou os organismos como organismos parecidos e faz parte de um grupo só, de um agrupamento só, com base em informações arbitrárias que nós temos, né, a nossa percepção do mundo. Mas é muito difícil você falar, por exemplo, onde começa uma espécie, onde termina uma espécie, onde começa o gênero, onde termina um gênero. Você considerar, por exemplo, a questão da espécie biológica, você vai ter uma abordagem. Se você considerar a espécie evolutiva, você tem outra abordagem, você tem outra visão sobre aquele grupo. Se você considerar a espécie, ou um clado, né, com base ecológica, é outra coisa totalmente distinta. Ou se você com base genética, então você tem várias formas de você observar e de analisar, e é uma discussão muito grande sobre o que é uma espécie, porque cada um olha de um jeito. Pode falar, Lucas. Até porque uma espécie, tirando a espécie humana, né, não reconhece a outra como vamos dizer assim, como comum, assim, perto do outro. Por exemplo, se você colocar, dependendo do tipo de macacos, que são ambos macacos, a espécie do outro macaco vai entrar em conflito. Ele não vai reconhecer ele como alguém, falando do ponto, alguém do grupo deles. Falando
biologicamente. Então, existem grupos, né? Você tem grupos em algumas espécies que têm hábitos sociais, vai ter grupos comunitários ali, né? Não comunidade ecológica, mas grupos que vivem em comunidade. Compartilham algum espaço, algum nicho ecológico. Só que se chegar outro grupo, como você está falando, daquela mesma espécie, um outro grupo de outro local, eles não vão se reconhecer como pertencente à mesma espécie, ou vão se reconhecer como potenciais competidores e vão entrar em conflito. Então é muito difícil a gente classificar o que é uma espécie, né? Onde começa e onde termina a espécie na natureza. Então é uma característica arbitrária. Mas ainda assim, mesmo que tenha essa característica arbitrária, é importante a gente entender como que elas estão relacionadas, como que aqueles organismos daquele grupo arbitrário, daquele clado, daquele agrupamento que a gente criou, como é que eles estão relacionados uns com os outros, porque se a gente colocou tudo num balaio só, agora a gente tem que entender como que eles estão relacionados, porque tem que ser taxonomicamente válido, ou seja, tem que ter parentesco, e por isso que esse trabalho ele fica ali discutindo a questão da monofilia. Ecdysozoa é monofilético ou não é monofilético? Quais são as informações que nós temos para poder reforçar essa ideia? Os autores eles já partem do pressuposto, a hipótese deles é que é monofilético, como vocês disseram. O grupo é monofilético, Ecdysozoa é monofilético. Mas aí eles analisam vários trabalhos, fazem um trabalho de revisão bibliográfica. Eles estudam vários trabalhos diferentes, publicados em várias épocas diferentes, para tentar responder isso. É ou não é? Afinal, com base nos dados que nós temos hoje, publicados em literatura científica, é ou não é monofilético? E aí eles trazem algumas considerações nessa justificativa, né? Porque qual que é a motivação? A motivação do trabalho é a gente entender a justificativa, por que aquele trabalho foi feito. Então ele vai falar lá sobre a questão dos filos, né, que vocês falaram. Quantos filos que tem dentro de Ecdysozoa? 8. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de filos diferentes, só que eles conseguem agrupar eles em alguns grandes grupos, né, superclados, que é o Zeuartrópoda, que é formado por insecta, crustácea, miriáptera e glicerata, tem os onicófilos e os tardígradas formando um outro grupo, agrupamento, e tem um outro grupo que junta nematoda, nematomorfa, preapulida, quinorrinca e loricífera. E tudo isso junta uma diversidade de formas, ele junta uma diversidade de espécies diferentes, porque dentro desses grandes grupos de nematoda temos uma infinidade de espécies dentro dos insetos, então, dos artrópodes, né, dos euartrópodes, é o grupo de animais com maior diversidade de espécies do mundo, então é a maior riqueza, o maior número de espécies e as espécies que têm o maior número de indivíduos. Então é extremamente abundante e eles dominam o mundo animal há mais de 500 milhões de anos atrás. Bilhões não, milhões de anos atrás. Então é muito tempo. E aí, qual que era o objetivo deles, então? Agrupar todos os animais de Ecdysozoa em um supergrupo só. É o que eu entendi. Analisar a monofilia, né? Então, eles querem analisar a monofilia. Eles falam aqui, olha, quer ver? Pode falar, Henrique. Eu acho que eu interpretei errado. Eu colocar em prática a diferença filogenética dos filos e os vermes destacados no texto, analisando as estruturas corpóreas internas. Então, aqui, olha, eles falam aqui, ó, nós revisamos as evidências que fala sobre a questão suporta, né, a origem única deste filo. Então, a ideia deles é realmente procurar, porque eles partem do pressuposto de que o filo é monofilético, então eles vão revisar e procurar evidências que provem a hipótese dele. Afinal, esse é o objetivo da ciência, né? É provar a hipótese. Então, é bem aqui, ó, está a conclusão deles. A conclusão não, o objetivo deles. Foi fazer uma revisão para procurar informações que suportem essa origem única. E aí, nisso, eles vão fazer também várias discussões, né, sobre a questão, as relações controversas, enfim. O que você colocou mesmo, Henrique? Tá errado.
Colocar em prática a diferença filogenética dos filos e os vermes destacados no texto, analisando a estrutura corpórea interna. Ah, sim. Professor, Pode falar. eu coloquei assim, ó, relações entre os grupos e suas semelhanças, revisar as evidências que sustentam a origem única desses filos. Sim. Então, mas não estão errados, só quem faltou complementar, só complementem isso, porque realmente eles queriam saber a origem, né? Eles queriam provar a hipótese deles, o objetivo deles era provar a hipótese, como todo trabalho científico, né? A gente pensa numa hipótese, a gente pensa numa coisa, olha, eu acho que a minhoca alimentada com matéria orgânica fresca vai crescer mais do que a minhoca que é alimentada com matéria orgânica já em decomposição. Enfim, não sei por que diabos eu pensei nisso, mas eu quero provar isso. Então, eu vou fazer vários estudos, seja eles teóricos ou empíricos, né, de testes, que vai tentar provar isso.